Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha? Então vamos aqui para a nossa terceira parte da nossa matéria de língua portuguesa, continuando com compreensão e interpretação de textos. Então, sem mais delongas, vamos aqui dando continuidade à distinção de fato e opinião sobre esse fato. Fato. O fato é algo que aconteceu ou está acontecendo. A existência do fato pode ser constatada de modo indiscutível. O fato pode ser uma coisa que aconteceu e pode ser comprovado de alguma maneira, através de algum documento, números, vídeo ou registro. Exemplo de fato: a mãe foi viajar. Interpretação é o ato de dar sentido ao fato, de entendê-lo. Interpretamos quando relacionamos fatos, os comparamos, buscamos suas causas, previmos suas consequências. Entre o fato e sua interpretação há uma relação lógica. Se apontamos uma causa ou consequência, é necessário que seja plausível. Se compararmos fatos, é preciso que suas semelhanças ou diferenças sejam detectáveis. Exemplos de interpretação: a mãe foi viajar porque considerou importante estudar em outro país. A mãe foi viajar porque se preocupava mais com sua profissão do que com a filha. Opinião: a opinião é a avaliação do que se faz de um fato considerando um juízo de valor. É um julgamento que tem como base a interpretação que fazemos do fato. Nossas opiniões costumam ser avaliadas pelo grau de coerência que mantém com a interpretação do fato. É uma interpretação do fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Esta opinião pode alterar de pessoa para pessoa, devido a valores socioculturais. Exemplos de opiniões que podem decorrer das interpretações anteriores: a mãe foi viajar porque considerou importante estudar em outro país. Ela tomou uma decisão acertada. A mãe foi viajar porque se preocupava mais com sua profissão do que com a filha. Ela foi egoísta. Muitas vezes, a interpretação já traz implícita uma opinião. Por exemplo, quando se mencionam com ênfase consequências negativas que podem advir de um fato, se enaltecem previsões positivas ou se faz um comentário irônico na interpretação. Já estamos expressando o nosso julgamento. É muito importante saber a diferença entre o fato e a opinião, principalmente quando debatemos um tema polêmico ou quando analisamos um texto dissertativo. Exemplo: a mãe viajou e deixou a filha só. Nem deve estar se importando com o sofrimento da filha. Estruturação do texto e dos parágrafos. Uma boa redação é dividida em ideias relacionadas entre si, ajustadas a uma ideia central que norteia todo o pensamento do texto. Um dos maiores problemas nas redações é estruturar as ideias para fazer com que o leitor entenda o que foi dito no texto. Fazer uma estrutura no texto para poder guiar o seu pensamento e do leitor. Parágrafo. Parágrafo é organizado em torno de uma ideia núcleo, que é desenvolvida por ideias secundárias. O parágrafo pode ser formado por uma ou mais frases, sendo seu tamanho variável. No texto dissertativo ou argumentativo, os parágrafos devem estar todos relacionados com a tese ou a ideia principal do texto, geralmente apresentada na introdução. Embora existem diferentes formas de organização de parágrafos, os textos dissertativo-argumentativos e alguns gêneros jornalísticos apresentam uma estrutura padrão. Essa estrutura consiste em três partes: a ideia núcleo, as ideias secundárias, que desenvolvem a ideia núcleo, e a conclusão, que reafirma a ideia básica. Em parágrafos curtos, é raro haver conclusão. Introdução: faz uma rápida apresentação do assunto e já traz uma ideia da sua posição no texto. É normalmente aqui que você irá identificar qual o problema do texto, o porquê ele está sendo escrito. Normalmente, o tema e o problema são dados pela própria prova. Desenvolvimento: elabora melhor o tema com argumentos e ideias que apoiem o seu posicionamento sobre o assunto. É possível usar argumentos de várias formas, desde dados estatísticos até citações de pessoas que tenham autoridade no assunto. Conclusão: faz uma retomada breve de tudo que foi abordado e conclui o texto. Essa última parte pode ser feita de várias maneiras diferentes. É possível deixar o assunto ainda aberto, criando uma pergunta reflexiva, ou concluir o assunto com suas próprias conclusões a partir das ideias e argumentos do desenvolvimento. Outro aspecto que merece especial atenção são os conectores. São responsáveis pela coesão do texto e tornam a leitura mais fluente.
visando estabelecer um encadeamento lógico entre as ideias e servem de ligação entre o parágrafo ou no interior do período e o tópico que o antecede. Saber usá-los com precisão, tanto no interior da frase quanto ao passar de um enunciado para outro, é uma exigência também para a clareza do texto. Sem os conectores, que são os pronomes relativos, conjunções, advérbios, preposições, palavras denotativas, as ideias não fluem. Muitas vezes, o pensamento não se completa e o texto torna-se obscuro, sem coerência. Essa estrutura é uma das mais utilizadas em textos argumentativos e, por conta disso, é mais fácil para os leitores. Existem diversas formas de se estruturar cada etapa dessa estrutura de texto. Entretanto, apenas segui-la já leva ao pensamento mais direto. Níveis de linguagem. Definição de linguagem. Linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. A linguagem é individual e flexível e varia dependendo da idade, cultura, posição social, profissão, etc. A maneira de articular as palavras, organizá-las na frase, no texto, determina nossa linguagem, nosso estilo, forma de expressão pessoal. As inovações linguísticas criadas pelo falante provocam, com o decorrer do tempo, mudanças na estrutura da língua, que só as incorpora muito lentamente, depois de aceitas por todo o grupo social. Muitas novidades criadas na linguagem não vingam na língua e caem em desuso. Língua escrita e língua falada. A língua escrita não é a simples reprodução gráfica da língua falada, porque os sinais gráficos não conseguem registrar grande parte dos elementos da fala, como o timbre da voz, a entonação e ainda os gestos e a expressão facial. Na realidade, a língua falada é mais descontraída, espontânea e informal, porque se manifesta na conversação diária, na sensibilidade e na liberdade de expressão do falante. Nessas situações informais, muitas regras determinadas pela língua padrão são quebradas em nome da naturalidade, da liberdade de expressão e da sensibilidade estilística do falante. Linguagem popular e linguagem culta. Podem valer-se tanto da linguagem popular quanto da linguagem culta. Obviamente, a linguagem popular é mais usada na fala, nas expressões orais cotidianas. Porém, nada impede que ela esteja presente em poesias. O movimento modernista brasileiro procurou valorizar a linguagem popular. Contos, crônicas e romances em que o diálogo é usado para representar a língua falada. Linguagem popular ou coloquial. Usada espontânea e fluentemente pelo povo, mostra-se quase sempre rebelde à norma gramatical e é carregada de vícios de linguagem. Erros de pronúncia, grafia e flexão, ambiguidade, cacofonia, pleonasmo. Expressões vulgares, gírias e preferência pela coordenação que ressalta o caráter oral e popular da língua. A linguagem popular está presente nas conversas familiares ou entre amigos, anedotas e a radiação de esportes, programas de TV e auditório, novelas, na expressão das emoções, etc. A linguagem culta ou padrão é ensinada nas escolas e serve de veículo às ciências em que se apresenta com terminologia especial. É usada pelas pessoas instruídas das diferentes classes sociais e caracteriza-se pela obediência às normas gramaticais. Mais comumente usada na linguagem escrita e literária, reflete prestígio social e cultural. É mais artificial, mais estável, menos sujeita a alterações. Está presente nas aulas, conferências, sermões, discursos políticos, comunicações científicas, noticiários, etc. Gíria. A gíria relaciona-se ao cotidiano de certos grupos sociais, como arma de defesa contra as classes dominantes. Esses grupos utilizam a gíria como meio de expressão no cotidiano, para que as mensagens sejam decodificadas apenas por eles mesmos. Assim, a gíria é criada por determinados grupos que divulgam o palavreado para outros grupos, até chegar à mídia. Os meios de comunicação de massa, como a televisão e o rádio, propagam os novos vocábulos. Às vezes, também inventam alguns. A gíria pode acabar incorporada pela língua oficial, permanecer no vocabulário de pequenos grupos ou cair em desuso. Exemplo: chutar o pau da barraca, viajar na maionese, galera, mina, tipo assim, etc. Linguagem vulgar. Existe uma linguagem vulgar relacionada
aos que têm pouco ou nenhum contato com centros civilizados. Na linguagem vulgar, a estrutura com nós vai lá, eu de um beijo, ponhei sal na comida. Linguagem regional. Regionalismo são variações geográficas do uso da língua padrão quanto às construções gramaticais e empregos de certas palavras e expressões. Há no Brasil, por exemplo, os falares amazônico, nordestino, baiano, fluminense, mineiro, sulino. Tipos e gêneros textuais. Os tipos textuais configuram-se como modelos fixos e abrangentes que objetivam a distinção e a definição da estrutura, bem como aspectos linguísticos de narração, dissertação, descrição e explicação. Eles apresentam uma estrutura definida e tratam da forma como um texto se apresenta e se organiza. Existem 5 tipos clássicos que aparecem em provas: descritivo, injuntivo, expositivo, dissertativo e narrativo. Vejamos alguns exemplos e as principais características de cada um deles. Vou finalizar aqui, porque já deu 11 minutos para não ficar tão extenso. Então, no próximo vídeo, aqui eu venho com vocês com os tipos e gêneros textuais.